Fala galera, beleza? Guimana na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver o nosso sexto e último exercício, trabalhando com o circuitinho elétrico RLC de segunda ordem, sem fontes, explorando, portanto, a resposta natural desses problemas. E o exercício para você que acompanhar pelo livro é o exercício 8.24 lá do livro Alexandre Sadico, né, Fundamentos de Circuitos Elétricos, e ele fala assim pra gente. A chave da figura abaixo muda de posição da posição A para a posição B em t igual a 0. E no final das contas, o que ele quer? Ele pede para você determinar a expressão temporal I de t para t maior do que 0, onde I de t, se você olhar aí no exercício, é a corrente elétrica que está passando pelo indutor, cuja indutância vale 0,25 Henry. E ao olhar esse exercício, você já tem que identificar que esse aí é um probleminha de um circuito RLC paralelo sem fontes. Como é que eu sei isso? É só você olhar o estado final do circuito, né, pessoal? Vejam que a chave estava lá na posição A, aí ela muda para a posição B e, portanto, quando ela se conecta aqui ó, no pontinho B, virou um circuito RLC paralelo. Você tem aí os três elementos, ó, o capacitor, o resistor de 10 ohms e o indutor em paralelo e sem fontes. Não tem fonte alimentando o circuito nesse estado. Tá bom, pessoal. O que ele quer nesse circuito? Ele quer a corrente elétrica no indutor. E aí eu passei para vocês em aulas anteriores, né, a essa aqui, que o segredo, a grande sacada para você resolver circuitos RLC paralelo seria, qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é você ir atrás da tensão elétrica que está caindo no capacitor. Por que isso? Pelo seguinte fato, ó, pelo fato de que os três elementos do circuito, o RLC paralelo, esses três elementos estão em paralelo. Portanto, a chave, o grande pulo do gato, é você calcular primeiro a tensão do capacitor, porque aí você vai ter qualquer outro parâmetro do circuito. No entanto, eu vou mudar um pouquinho nesse exercício, a gente já resolveu usando esse método que eu acabei de comentar em aulas anteriores, inclusive lá na parte do circuito RLC série, né, quando nós tivemos alguns probleminhas. Agora, para mudar um pouquinho, né, para apresentar para você uma nova solução, um novo tipo de solução, eu vou mudar. O que eu vou fazer? Eu não vou atrás da tensão no capacitor, nesse exercício, eu vou calcular direto a corrente no indutor. E aí você tem os dois métodos na mão, você usa o qual você quiser melhor. Tá bom? O qual você preferir. Beleza, pessoal? Qual que é a primeira análise que nós temos que fazer? Aqui ele não falou nada, mas a gente já está assumindo que o circuito em t igual a 0 menos está em regime permanente de corrente contínua. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque a fonte que está alimentando o circuito nesse estado é uma fonte contínua. Tem um gerador de corrente cujo valor vale 4 amperes. Vamos fazer a análise em t igual a 0 menos para calcular as duas condições iniciais do circuito, ou seja, tensão no capacitor e corrente no indutor. Ok, pessoal, nesse estado então, ó, a chave estava antes de t igual a 0, um pouquinho antes de t igual a 0, a chave estava na posição A. Eu vou tirar a setinha, eu vou até pintar a chave de uma outra cor só para a gente identificar. Ó. Vou pintar em azul aí para você que a chave em t igual a 0 menos estava nessa posição. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é calcular a corrente que está no indutor, ó, corrente no instante 0 menos. Eu vou trocar, que inclusive já é a informação da função que eu estou querendo, ó, o I no instante 0 menos, é igual ao I no instante 0 mais, toda aquela história. E mais uma coisa, eu tenho que calcular também a tensão inicial no meu capacitor, e eu já vou colocar ela no circuito aí para você. Ó. Tensão, eu vou chamar de V, tá pessoal? A corrente no indutor ele chamou de I no exercício, e a tensão no capacitor eu vou chamar de V. E faltou um menos aqui também, né? Só para a gente formalizar, V no instante 0 menos, tá aí bonitinho pra gente. Ok, pessoal, o que mais que eu posso adequar? Eu posso substituir os modelos dos nossos elementos acumuladores de energia, não é? O indutor era um curto-circuito e o capacitor é um circuito aberto. Vou pegar o indutor e vou trocar o indutor por um curto-circuito. Vamos fazer isso nesse exato instante. E no capacitor tem um negócio bastante interessante, eu não sei se você já notou isso, que é o seguinte, ó, o capacitor nessa análise, eu nem preciso trocar ele por um circuito aberto. Por que isso? Na verdade, eu nem posso se você for analisar dessa forma, né? Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, ó, o capacitor está desconectado do circuito. Então já não poderia ser mais simples do que isso. Se o capacitor está desconectado do circuito, se você olhar, ó, não tem corrente elétrica vindo para esse capacitor, carregando esse capacitor. Portanto, eu já posso afirmar direto que a tensão elétrica nesse capacitor vale quanto? Vale 0. Eu já vou colocar aqui o V
no instante 0 menos, ou seja, a tensão elétrica no capacitor, ela vale quanto? Ela vale 0 volts. Só que já é direto. Se ele está desconectado, obviamente, essa tensão é nula. E aí, para não confundir vossas cabecinhas, eu vou até apagar o capacitor daqui, ó, porque ele não vai fazer a mínima relevância para a gente. Deixa eu só apagar esse cara. A gente já calculou uma das grandezas, né, uma das grandezas importantes, e pronto, ó, já apagamos o capacitor. E a tensão vale 0 volts. A gente já fez esse cálculo. Tá bom, pessoal. E agora como é que eu faço para calcular a corrente que está passando pelo indutor? Quem é essa corrente I no instante 0 menos, nesse estado? E agora é mais uma sutileza, né? Eu acho que você já deve estar acostumado com isso, que é a seguinte. Vamos analisar. Vejam que quem está alimentando o circuito é essa fonte de 4 amperes. Quando esse valor de 4 amperes chega naquele nozinho superior, eu vou fazer o 4 amperes chegando ali. Veja, eu vou até pintar um nozinho de vermelho ali para você identificar. Eu tenho, na realidade, 3 caminhos aí, não tenho? O primeiro caminho é esse resistor de 20 ohms, o segundo caminho é o resistor de 10 ohms e o terceiro caminho é um fio. Olha só, pessoal, o que está acontecendo? E aí eu sempre costumo falar, né, brincando aí com os alunos, a corrente ela é preguiçosa, ela quer passar sempre pelo caminho de menor resistência. O problema é que o fio, esse fio aqui, ó, ele não oferece resistência nenhuma. Ou seja, a corrente elétrica ela vai simplesmente ignorar esses dois resistores e vai passar em sua totalidade pelo fio, que é na verdade esse fio aqui surgiu pelo comportamento do indutor em regime permanente de corrente contínua, né? Ele se comporta como um fio, como um curto-circuito. E esse comportamento do indutor acabou colocando esses dois resistores em curto-circuito também. Por que isso? Porque se você notar bem, esses resistores vão acabar estando ligados entre o mesmo ponto, no mesmo ponto do circuito. Quer ver só, pessoal? Tudo isso, nesse estado do circuito, obviamente, tudo isso que eu estou pintando para você em verde é o mesmo ponto do circuito, pessoal. Estou fazendo aí uma espiralzinha só para você identificar. Moral da história, essa corrente elétrica vai ignorar esses dois resistores e vai passar em sua totalidade ali pelo indutor, que é o fio, né? Aquele fio, aquele curto-circuito dali. Portanto, eu acho que você já identificou que a corrente elétrica inicial no indutor, que eu estou colocando ali embaixo para você, essa corrente elétrica ela vale 4 amperes. E beleza, estão calculadas as duas condições iniciais. Fechou, pessoal? Essa é a parte mais fácil. Vamos para a parte mais chata do nosso probleminha. Vamos fazer análise para T maior do que zero. Para T maior do que zero, conforme a indicação da chave aí, ó, em T igual a zero, ele muda de posição. A chave ela muda da posição A para a posição B. Vamos fazer aqui o desenho e beleza, esse é o novo estado do nosso querido circuito. E se você observar bem, né, a gente pode, o ponto A, ele está conectado ao resistor e essa fonte de 4 amperes, o ponto A está desconectado, obviamente, desconectou do circuito, e aí a gente pode apagar essa parte para não confundir as nossas cabecinhas. Vamos apagar esse pedaço do circuito, porque agora está tudo desconectado, e esse é o circuito resultante que nós temos, pessoal. Esse é o circuito onde nós vamos calcular diretamente essa corrente I de T. Ok, e antes da gente fazer aquela análise em T igual a, para T maior do que zero, calcular o alfa, o ômega zero, toda aquela história, vamos calcular a informação da derivada da função que nós queremos. Por quê, né, pessoal? Porque se você está acompanhando regularmente, você já sabe que para calcular a resposta natural do nosso problema, eu preciso de uma informação da função e uma informação da derivada da função. A informação da função, que no caso é o I de t, que eu quero calcular, eu já tenho. Se eu voltar lá para o slide anterior, né, para a página anterior, eu já tenho a informação da função. Está aqui, ó, I de 0 é igual a 4 amperes. Eu já conheço essa informação. Está faltando uma informação da derivada da função. E como é que eu faço, pessoal? Aqui que eu sempre costumo brincar, né? Muita gente dá risada com isso, que é a seguinte, é como se eu tivesse... O que a gente vai fazer? Nós precisamos de uma informação da derivada dessa função. E aí eu sempre brinco que nós vamos tirar uma foto desse circuito no instante t igual a 0 mais. Então assim, a chave acabou de mudar de posição, mudou em t igual a 0, aí um pouquinho após essa mudança a gente bate uma foto do circuito. E aí eu pergunto para você, como é que estava o circuito, como estava o circuito nesse estado em t igual a 0 mais? E aí você tem que lembrar que o indutor não permite variações abruptas de corrente e o capacitor não permite variações abruptas de tensão. Então no momento da foto, como estava o estado do circuito? O indutor não permite variações abruptas de corrente, portanto a corrente no indutor nesse estado valia 4 amperes, que é a nossa condição inicial. Perfeito.
E a tensão elétrica no capacitor, se o capacitor não permite variações abruptas de tensão, a tensão elétrica no capacitor tinha que valer a condição inicial do capacitor, que era de 0 volts. Tá aqui, pessoal, vamos colocar essas informações que são muito importantes para a gente, para que nós possamos analisar. E agora, como eu quero uma informação da derivada da corrente elétrica que está passando pelo indutor, porque a função é a corrente elétrica que eu quero calcular, não é? O I de T, que é a corrente que está passando pelo indutor. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu preciso calcular, eu preciso conhecer quem é a tensão no indutor, que eu vou chamar de VL no instante 0+. Eu preciso saber quanto vale essa tensão no instante 0+, que é o instante que nós estamos analisando, para que eu possa calcular a derivada. E por que isso? Por causa da relação constitutiva do indutor. No indutor, eu sei que a tensão, eu vou escrever aqui na parte de cima da tela, a tensão no instante 0+, e aí isso aqui vale para qualquer instante de tempo, né? A relação ela sempre se mantém. Então a tensão elétrica no indutor no instante 0+ é igual à indutância vezes a derivada da corrente no indutor. Eu vou chamar de I, não vou chamar de IL, só para concordar com o nosso probleminha, né? A gente está chamando a corrente do indutor de I apenas, então vamos colocar assim, ó, I no instante 0+, poderia chamar de IL também, com relação ao tempo. Então tá lá, ó, essa é a nossa expressão. VL no instante 0+ é L vezes DIL no instante 0+ dt. Prontinho. E aí, para calcular essa informação, é exatamente esse cara que está marcado aí que eu quero, né? Vejam que isolando o termo da derivada, facilmente, isolando o termo da derivada, é só você mandar a indutância para o outro lado da nossa expressão matemática e, portanto, você tem isso aqui, ó, que o DIL dt no instante 0+, ele vale VL no instante 0+ dividido pela própria indutância. E aí, para calcular essa derivada, que é o que eu quero, que eu estou interessado em calcular, conforme nós já mostramos aí em praticamente todos os problemas que nós fizemos, eu preciso calcular quem é o VL no instante 0+. E para calcular esse cara, eu preciso voltar para o circuito e fazer a análise do circuito. E pessoal, eu não sei se você já sacou isso, se você já tem um pouquinho mais de experiência, já está resolvendo os exercícios de circuitos, muito provavelmente você já sacou que calcular esse VL no circuito é moleza. Por quê, pessoal? Porque isso aí é uma associação em paralelo. Essa que é a grande sacada. Em uma associação em paralelo, a tensão é a mesma. E se o indutor está em paralelo com o capacitor, cuja tensão vale 0 volts, portanto, você já pode concluir que a tensão VL no instante 0+ vale quanto? Também tem que valer 0 volts. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, esse cara vale 0 volts. E aí no resistor também, obviamente, né? Nesse estado, a gente pode até colocar para completar, não que isso vá ajudar a gente em alguma coisa, mas enfim, vamos colocar aí só para a gente formalizar. Beleza? Então essa tensão ela vale 0 volts. Tudo isso para ter um 0 volts no final, né? Só bem constrangedor. E portanto, pessoal, só para a gente formalizar, vamos escrever aqui embaixo, ó, que a derivada da corrente no instante 0+ com relação ao tempo, ela vale 0, só para formalizar mesmo, dividido por 0,25, que é o valor da indutância, e, portanto, esse cara vale 0. Essa derivada vale 0. 0 o quê? Só para a gente formalizar também mais uma vez. 0, derivada da corrente com relação ao tempo. Então, isso aqui é amperes por segundo. Se fosse tensão com relação ao tempo, a derivada da tensão seria volts por segundo, mas no caso é amperes por segundo. Fechou. Já temos uma informação da função e também uma informação da derivada da função. Vamos agora calcular aquela chatice, né, do alfa, do ômega zero e toda aquela história, só para a gente finalizar o nosso problema. Ainda não acabou, claro, né? Tem várias coisas legais aí para a gente se divertir bastante. Ok, pessoal, como é um circuito RLC paralelo, eu já conheço o alfa e o ômega zero, são valores manjados, vamos escrevê-los aqui no cantinho direito da tela. Ó. O alfa para um circuito paralelo, RLC paralelo, de segunda ordem, ele vale 1 dividido por 2 vezes R vezes C. Se você fizer essa continha, é fácil, é só substituir os valores, isso aqui vai dar 5. 5 o quê? Unidade do alfa, que é o coeficiente de amortecimento, vale 5 Nepers por segundo. E o ômega zero, pessoal? O ômega zero é a mesma coisa. Para um circuitinho RLC paralelo, é bastante manjado, assim como o série também, né? O ômega zero, que é a frequência natural não amortecida, ela vale 1 dividido pela raiz de L vezes C, e tá belezinha aí calculado pra gente. Você pode substituir os valores, você vai chegar em 20. 20 o quê? 20 radianos por segundo, que é a unidade. Sempre coloque a unidade para os seus professores ficarem bem felizes e para você ganhar nota também. Ok, pessoal, e aí fica fácil, né? O que a gente tem que fazer? Tem que decidir qual que é o caso. Lembra que tinha 3? Pois é, nós estamos num caso em que alfa, vamos escrever ali embaixo, ó, é menor do que ômega zero. Claramente, né? 5 é menor do que 20,
E aí, com isso, nós estamos no terceiro caso, que é aquele caso mais chato da oscilação, do caso subamortecido, perdão, né, que você tem um amortecimento causado pela exponencial. E aí você tem que calcular a frequência do seno e do cosseno também, que é o que a gente chama de ômega d. Vamos escrever aqui a formulinha do ômega d. O ômega d ele vale quanto? Ele vale raiz quadrada, de ômega 0 ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado. Pode calcular esse cara. Calculando isso, você vai chegar no resultado de aproximadamente 19, vamos escrever, aí não foi um número, é um número quebrado, feio, mas enfim, é o resultado correto. 19,36 radianos por segundo. Vai anotando aí no seu caderno. Beleza, pessoal, agora nós temos todos os parâmetros, vamos descrever qual que é o tipo de solução. Então, para o caso subamortecido, nós temos que a solução ela vale quanto? Ela é I de t, ela é igual a e elevado a menos alfa t, só que o alfa vale 5. Então isso aqui ficou menos 5 vezes o tempo, vamos escrever aqui bonitinho, que multiplica, e agora é a chatice. B1, vamos escrever, né? Não tem muito jeito, vai anotando aí no seu caderno. B1 vezes o cosseno de ômega dt, o ômega d ele vale 19,36, você vai anotando aí no seu caderno também, 19,36 vezes o tempo, mais B2 vezes o seno desse mesmo negócio. E aí eu vou ser bem preguiçoso e vou copiar, vou usar o copy-paste aqui na nossa telinha. Então 19,36, né, o seno e o cosseno eles têm o mesmo argumento e, portanto, esse é o nosso resultado. Aí, pessoal, o que está faltando a gente calcular para a gente fechar o nosso problema? Estão faltando calcular as constantes B1 e B2. Como é que eu calculo essas constantes? Eu olho para as condições iniciais do circuito. Eu preciso de uma informação da função e uma informação da derivada da função. Nós já temos as duas, né? Vamos usar, logicamente, agora a primeira delas. Ó. E nós temos a condição inicial, que é a informação da função. O I de 0 valia 4 amperes, que é a condição inicial que nós calculamos. O que eu vou fazer, pessoal? É muito fácil, né? Eu vou igualar essa expressão a 4 e do lado direito eu vou fazer o tempo igual a 0 nessa expressão. E vamos fazer isso agora. Daqui nós tiramos que 4 é igual a... Substituindo o tempo por 0 agora do lado direito da expressão, ó, e elevado a menos 5 vezes 0, isso aqui dá 1, que multiplica, agora abrindo parênteses, B1 vezes cosseno de 0, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1, mais B2 vezes o seno de 0, e seno de 0, obviamente, é 0. Então ficou assim, né, pessoal? Já vamos substituir direto e está aí o nosso cálculo. Daqui a gente tira que 4 é igual a 1 vezes B1, obviamente, B1 é igual a 4. Prontinho, já calculamos o primeiro parâmetro. A primeira constante, né, a ser determinada está calculada bonitinha aí pra gente. Beleza, e a segunda, pessoal? A segunda ela é bem mais chata, né? A segunda é uma informação com relação à derivada da função, que é esse termo aqui, ó. Vamos fazer exatamente agora. Então é o DI no instante 0 mais com relação ao tempo. Nós já sabemos que esse cara vale 0, essa derivada em específico vale 0 que nós calculamos anteriormente. Só que qual que é a chatice? A chatice é que até eu gravei uma aula só falando disso, vou deixar o izinho aqui para você conferir. A chatice é que você tem que derivar o lado direito dessa expressão e fazer o tempo igual a 0 na derivada. E aí quando você fizer isso, eu vou deixar o izinho da aula para você entender, né? Eu gravei uma aula para não ficar fazendo essa derivada toda hora, né, pessoal? Senão é um saco, poxa, isso aqui a gente gasta tempo pra caramba para fazer essa derivada. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai derivar essa expressão e vai, na derivada, fazer o tempo igual a 0. E aí esse termo é o termo que vai no lado direito da nossa expressão exatamente agora. Fazendo isso, né, derivando a expressão e fazendo o tempo igual a 0 na derivada, você vai chegar nesse resultado. Isso aqui vai dar menos alfa vezes B1 mais ômega D vezes B2. Isso aqui, inclusive, é aquilo que a gente costuma falar, né? Memoriza isso, velho. Se você tiver isso na cabeça, você não precisa ficar fazendo essa derivada toda hora. Eu, particularmente, eu lembro quando eu estava na graduação, nessa parte da matéria eu memorizei essa expressão e pronto, aí já resolveu o problema. Ok, pessoal, e se você observar bem nessa expressão, a única coisa que eu tenho, a única incógnita que eu tenho é o próprio B2. Por que isso? Porque, vamos lá, vamos preenchendo os caras, ó. Essa derivada eu tirei lá do circuito, ela vale 0. O alfa vale 5, vamos escrever aqui nesse exato instante, ó, o alfa vale 5. O B1 eu acabei de calcular que vale 4, vamos escrever o B1 nesse exato instante, ele vale 4. O ômega D eu também calculei lá em cima, deu 19
0,36, se não me falha a memória, deixa eu só ver aqui na minha colinha, beleza? E o B2 é a única incógnita que está faltando, é o cálculo da nossa constante. Fazendo isso, pessoal, indo até um pouquinho mais rápido, ó, pega o menos 20, passa para o outro lado, vai ficar mais 20 do outro lado, e aí depois você passa o 19,36 dividindo, você vai chegar nesse resultado, ó, que B2 ele vale aproximadamente, vou colocar assim, ó, aproximadamente 1,03, e portanto eles já estão calculados aí para a gente. Só para que nós possamos dar a resposta, quanto que é o nosso I de t, portanto, o nosso I de t ele vai ser dado por essa expressãozinha agora. O I de t é igual a e elevado a menos alfa t, portanto isso aqui ficou, voltando, apertei o botão errado aqui, ó. Então ficou e elevado a menos 5t, que multiplica B1, quanto que vale o B1? B1 é 4, vezes cosseno, vamos escrever bonitinho, ó, cosseno de ômega dt, é 19,36, então 19,36 vezes o tempo, mais B2, aí o B2 deu ali aproximadamente 1,03, vezes o seno, né, pessoal? Agora é o seno, e aí, como sempre, eu sou bem preguiçosinho, vou pegar esse cara e vou colar ele do outro lado ali da nossa continha, e pronto, esse é o nosso cálculo. Isso aqui é dado, só para a gente completar, ó, ficou pequenininho, né, mas eu vou colocar aqui embaixo, ó, isso aqui é dado em amperes, por isso que eu estou colocando esse A bem grandão, então isso aqui é dado em amperes, e aí se você quiser completar a cerejinha do bolo, coloca assim, ó, para t maior do que 0. Ufa! Nossa, pessoal, não tem jeito. Todos os exercícios dessa parte de circuitos RLC segunda ordem são gigantescos, né? Você vê que a gente tenta sempre ir o mais rápido possível, mas aí tem que sempre balancear, né? Tem que ver a qualidade do curso e ao mesmo tempo para o vídeo não ficar tão cansativo. Então deixa nos comentários aí o que você achou, eu gostaria muito de saber a sua opinião. É isso. Muito obrigado pela atenção, espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.